Obrigada. Bom, vou reiniciar aqui a apresentação, que deu uma travadinha aqui. Bom, hoje vamos falar sobre a coerência textual. Não sei se tem algum novato hoje, mas se houver, meu nome é Iracema, sou professora de português, redação, né? Estamos aqui no terceiro dia de aula. Primeiro dia falamos sobre a competência 1, que é a competência gramatical do texto. No dia 2, ontem, falamos sobre a competência 2, que explora o tema e a estrutura do texto, né, a avaliação do aluno quanto ao tema e estrutura. E hoje vamos falar da coerência textual. E também no projeto de texto, tá? Ontem falamos também um pouco sobre o que pode levar a redação à nota zero. Né? E se der tempo, eu relembro esses aspectos hoje também. Se não, amanhã eu relembro esses aspectos da nota zero, tá? E amanhã eu vou fazer um quadro geral de todas as competências, os níveis, quanto vale cada competência e cada nível. Bom, quanto à coerência textual, em primeiro lugar, o que é que significa um texto coerente, né? Ele deve apresentar, quando a gente vai escrever, uma relação lógica e harmônica entre as ideias da nossa fala. Elas devem ser ordenadas e interligadas de maneira clara, né? Formando uma unidade sintática e semântica, né? Ela deve ter essas frases devem ter lógica, devem ter sentido, tanto para quem escreve como para quem está lendo, principalmente. Porque muitas vezes a gente escreve e na nossa cabeça acha que está fazendo sentido, mas quem está lendo fica ali procurando entender o que a pessoa quis dizer. Então, essa perda de tempo, né, quem está lendo o texto vai coincidir com quem está avaliando também, não é interessante que quem está lendo faça perguntas ao seu texto. Então, você tem que ser claro, conciso. O que é uma pessoa concisa? É aquela pessoa que fala tudo, mas que é resumido. Né? Fala tudo, mas com poucas palavras. Antes de falar na seleção, na relação de argumentos, eu vou falar um pouco sobre três princípios da coerência, e a gente vê um pouco isso no raciocínio lógico matemático, né? E nada mais é do que a clareza da interpretação textual. Então, a gente deve seguir três princípios básicos. O da não contradição, ou seja, o texto ele não pode se contradizer, porque senão ele vai perder a coerência. E o que é o princípio da não contradição? Na formulação mais simples, né, que eu botei aí, determina que duas afirmações contraditórias não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo, sob o mesmo aspecto. Sob o mesmo tempo e aspecto, tais afirmações são simultaneamente excludentes, ou seja, uma afirmação exclui a outra. Isso não pode acontecer. Por exemplo, fui ao cinema porque não gosto de filme. Olha, uma situação exclui a outra. Outro exemplo, eu amo comer doces, por isso vou comprar uma coxinha de frango. Se eu amo comer doce, eu logicamente iria comprar um brigadeiro, um chocolate e não uma coxinha de frango, né? A gente cria uma expectativa no leitor e fala uma coisa que quebra a expectativa. Então, esse tipo de coisa numa redação a gente não pode fazer. Eu viajo muito para o exterior, mas nunca fui para fora do Brasil. Às vezes acontece isso porque a gente usa palavras que não têm o sentido que a gente quer, não era aquela palavra. Então a gente fez uma escolha, uma má escolha da palavra, colocou e deu um sentido contrário. Às vezes é um sentido contrário ao que a gente quer dar. Isso acontece muito.
Outro princípio é da não tautologia. Isso significa que um texto, ao transmitir uma mensagem, não pode apresentar ideias e palavras que se repetem constantemente, podendo assim atrapalhar sua compreensão e coerência. Um exemplo, isso eu fiz uma criação bem rápida, mas sempre corrijo o texto de alguns alunos, tem repetições de ideias, repete, parece até que está dando voltas ali no mesmo, na mesma coisa. Eu vou muito à casa da minha avó, e lá na casa da minha avó, como muitos doces e brinco muito. Na casa da minha avó é muito divertido, porque além de brincar muito e comer doces, minha avó se diverte comigo. A casa da minha vovó é muito boa. Então, olha, quantas vezes repetiu vovó, a casa, brinco, alegria, que está no mesmo campo semântico, brincadeira, brincar. Então, parece até que a gente não dispõe de outros leques de palavras, né, de sinônimos. Então, os sinônimos são muito importantes para a gente colocar em prática em nosso conhecimento. E quando a gente lê, a gente tem o nosso leque aumenta, né, de palavras sinônimas, uso de pronomes, então isso vai ser avaliado também aí na competência 3 e segue esse princípio. O terceiro e último princípio, que é muito importante, é o princípio da relevância. É um texto com informações fragmentadas torna as ideias incoerentes, ainda que cada fragmento apresente certa coerência individual. Se as ideias não dialogam entre si, então elas são irrelevantes. Eu marquei aqui, ver um texto fragmentado, eu vou parar esse compartilhamento e vou colocar um texto que eu selecionei aqui, que está fragmentado, para vocês terem uma ideia o que significa um texto fragmentado. Todos estão acompanhando? Seja bem-vinda, Kalina. O maior problema da qualidade de água, só um pouquinho que travou aqui. O maior problema da qualidade de água no país é a falta de tratamento de esgoto e as doenças que afetam mais as cidades pobres. É preciso unir poder público e sociedade para melhorar. De acordo com a ONG SOS Mata Atlântica, em primeiro lugar, um dos maiores problemas ambientais causados pelo esgoto são os 10 gestos que contêm matéria orgânica e servem de alimento para algas e bactérias nos rios. As bactérias impedem a entrada de luz solar e afetam a fotossíntese. Elas também consomem oxigênio e matam os peixes, como também as doenças que afetam os países mais pobres e os grupos sociais mais atingidos são crianças e idosos. Como exemplo das crianças, podemos citar leptospirose, das doenças, desculpa, podemos citar leptospirose e cólera. Portanto, é necessário unir poder público e sociedade para solucionar isso. As prefeituras, junto com o governo, devem direcionar produtos químicos nos esgotos e mananciais, removendo assim vírus e bactérias, na finalidade de melhorar a vida e a saúde dos habitantes. Percebam como esse texto ele foi muito fragmentado e isso dificulta a relação das ideias entre eles. Deixa eu voltar lá ao compartilhamento do que estávamos para continuar.
Então, o texto ele passa a ter uma irrelevância, porque esse princípio ele foi desrespeitado. Então, ele tem uma incoerência em certos fragmentos, mas, de um modo geral, ele fica tão fragmentado que ele vai perdendo a coerência no decorrer do texto, né? Então, aquela partezinha fragmentada no final, o que é que tem a ver com a tese ou com outro argumento que foi usado? Você fica querendo voltar à leitura para entender por que aquele participante utilizou aquela parte fragmentada naquele argumento. Então, esse princípio da relevância, ele foi quebrado. Né? O texto ficou, aquela parte fragmentada é irrelevante, na verdade, para o seu texto, passa a ser irrelevante. Então, o objetivo do texto, ele precisa ser atingido. Né? Vocês precisam ter uma estratégia argumentativa, que é de convencer o leitor de que seu ponto de vista sobre aquele tema é o melhor, ele precisa ser atingido. Como é que vocês vão fazer isso? Então, a primeira coisa, vocês precisam selecionar argumentos e a seleção ela é estratégica. Como é que vocês serão avaliados nisso? Esse processo de seleção. Então, essa habilidade diz respeito ao processo de escolher, a partir do repertório disponibilizado pelos textos motivadores e ou de seu próprio repertório. E principalmente, eu até digo, pelo seu próprio repertório, construído ao longo da sua vida escolar, por exemplo. Então, informações, fatos, opiniões e argumentos relacionados ao tema proposto e ao seu ponto de vista. Primeira coisa, elaborei minha tese, o que é que eu vou fazer agora? Vou explicar essa minha tese, vou selecionar o argumento para fortalecer essa minha tese, ó, eu vou fortalecer agora minha tese, depois que eu expliquei, vou fortalecer com dados, com opiniões de alguém conhecida, né? Vou fazer uma citação de um filósofo, por exemplo, vou pegar o exemplo de um filme, vou fazer uma analogia, fazer comparações entre o país, o Brasil e os Estados Unidos, por exemplo, vou fortalecer aquilo que eu estou dizendo. Não necessariamente para mudar a opinião de quem está lendo, mas para convencê-lo de que eu tenho razão também. Então, esse aspecto de seleção de argumento vai contribuir para o aumento da minha nota. Então, é como se eu pegasse, eu utilizei essa imagem aí para vocês compreenderem melhor. É como se eu pegasse aqui, na minha mente, alguns dos argumentos, os vários argumentos que eu tivesse, e selecionasse o melhor, o mais forte, né, aquele mais importante que eu considere, e outros. Não é obrigado um parágrafo ter um argumento. Muito pelo contrário, eu pego um argumento que eu considere mais forte e outros que não precisa ser tão forte. Né? Por exemplo, vou pegar uma citação que eu considero mais forte de Nelson Mandela, que fala sobre educação, por exemplo, e depois eu pego outros argumentos de dados, fale sobre, e faço uma explicação sobre esses dados, isso é um argumento também de explicação, e vou, todo esse parágrafo, falei a citação, falei sobre dados, peguei um pouquinho do texto motivador, coloquei no meu parágrafo. Posso fazer isso, professora? Pegar o texto motivador, copiar um trechinho? Pode, eu só não posso copiar todo o texto motivador, porque vai desconfigurar que eu não sou autora do meu texto, mas eu me basear no texto motivador, eu posso.
Relacionar é outro elemento que eu preciso fazer. Então, também é preciso que o participante seja capaz de relacionar esses argumentos, sintática e semanticamente, né? Não adianta eu pegar só os elementos sintáticos e aí a coesão vai entrar nisso, né? Eu vou falar sobre isso amanhã. Mas, semanticamente falando, principalmente, a gente tem que relacionar esses argumentos, de forma a guiar o leitor até o seu ponto de vista. É importante também criar estratégias, encadear as ideias de forma progressiva, deixar claro o caminho que percorreu e pelo qual o leitor também deve seguir, a fim de alcançar o seu ponto de vista sobre o tema. Como assim fazer, relacionar? Então, peguei o meu argumento, coloquei aqui no meu rascunho, agora o que é que tem a ver isso que eu fiz com a minha tese? Vou pegar, é como se eu pegasse na mão do meu leitor e dissesse assim, olha, o que é que tem a ver isso com minha tese? Tem isso aqui. Por exemplo, vamos supor que eu esteja falando sobre, deixa eu pensar aqui no tema, obesidade. Aí eu começo a falar que a obesidade tem tudo a ver com a revolução industrial na alimentação. Então, a terceira revolução industrial, que é os dilatados, depois da Segunda Guerra Mundial, a produção dos fast food contribuiu para a produção em larga escala de alimentos, a falta de tempo das pessoas, isso também contribuiu para que as pessoas fizessem consumo maior desses produtos e tal. Fiz uma relação desse argumento, desse fato histórico, com a minha tese de que relacionada à obesidade, por exemplo. Eu não falei a tese, né? Mas vamos supor que a minha tese que eu criei tem a ver com um embasamento aí de revolução industrial. Então, eu tenho que criar essa relação sintática e principalmente semântica para que o meu leitor entenda. Selecionei o argumento lá, o fato histórico, e fiz a relação com a minha tese. Ok? Entendido até aí, galera? A seleção e relação dos argumentos? Ok. Então, eu coloquei essa imagem para que vocês entendam que tudo tem que ir se encaixando, tá? Chega então a vez da organização. Não adianta também ser tudo desorganizado, né? É necessária uma organização para que quem está lendo perceba que você não falou, não foi pensando e jogando no texto. Não. Todo texto que está bem escrito, ele pressupõe uma organização, certo? E essa organização pressupõe um projeto de texto, e esse projeto de texto é a primeira coisa que é avaliada nessa competência, tá? Eu vou já falar sobre o que quer dizer esse projeto. Então, é necessário organizá-los, observando quais deles funcionarão como argumentos mais importantes e quais são os complementares a esses, definindo a maneira mais estratégica de apresentá-lo. É dessa forma que o projeto de texto do participante se torna evidente ao avaliador. Então, na competência 3, avalia-se se o participante realiza uma hierarquia produtiva dos argumentos, demonstrando se sabe defender bem o seu ponto de vista. A interpretação, essa parte aí eu acho a melhor. Um participante que se prende ao texto motivador, dificilmente ele vai interpretar bem os dados, porque o texto motivador ele já traz a interpretação. Então, o aluno ele vai se perder. Aí, a interpretação já está pronta no texto motivador. A não ser com dados, né? Então, se ele tiver
se for muito desenrolado, talvez ele dê outro olhar aos dados, mas vai ser muito mais difícil. O que é que diz aí sobre interpretar os dados? O participante também deve ser capaz de interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos corretamente, contextualizando-os em relação ao tema e principalmente em relação ao seu ponto de vista, isto é, deve explicar de modo eficaz seus argumentos em defesa do seu ponto de vista. Eu coloquei aqui ver texto, modelo, e eu vou parar de novo esse compartilhamento, por enquanto, para a gente analisar um texto que está muito bem escrito, por sinal. Deixa eu aumentar o tamanho dele. Deixa eu aumentar aí. Todo mundo está conseguindo acompanhar o tamanho da letra? O filme O Menino que Descobriu o Vento, da Netflix, retrata a realidade de um menino que luta com a sua família para se manter vivo no meio da escassez de água na sua cidade. Não obstante, tal questão transcende a obra e mostra-se presente na realidade brasileira por meio de impactos da escassez de água do século XXI. Desta maneira, é fulcral analisar o desperdício de água da população e a negligência governamental. A princípio, a obra literária Vidas Secas, do autor Graciliano Ramos, é notável a busca pela água das pessoas para sobreviver. Nesse sentido, nota-se que existe um desperdício preocupante de água no Brasil, a qual prejudica e interfere diretamente na população menos favorecida, visto que a desigualdade social é latente e há muito nas mãos de poucos e pouco nas mãos de muitos. Dessa forma, a obra é análoga aos dias atuais, em decorrência dos desafios de se obter água e a luta pela sobrevivência. Além disso, o artigo 225 da Constituição Federal de 1988 garante o direito de um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Contudo, na prática, observa-se que a maioria das cidades não possuem esse recurso, por consequência da negligência governamental. Nesse viés, pode-se citar como exemplo o desmazelo do governo com regiões periféricas, não importando-se com o saneamento básico da região, problemas ambientais, visto que não irá trazer lucro para eles. Portanto, são necessárias medidas para resolver tal problema. Nessa lógica, o Ministério do Desenvolvimento Regional deve promover ações para promover uma conscientização da população relacionadas ao desperdício de água no dia a dia, para diminuir e parar com os problemas que a falta de água traz para a população. Por conseguinte, o Ministério do Meio Ambiente deve criar projetos de leis para ajeitar todo o saneamento básico das regiões menos favorecidas, visando diminuir com problemas de água no local. Com isso, os problemas encontrados no filme O Menino que Descobriu o Vento irá ser resolvido. Perceba que, nesse texto, né, o autor colocou aqui a sua tese, e disse que é fulcral analisar o desperdício de água da população e a negligência governamental. Então, ele falou aqui, no primeiro momento, sobre esse desperdício de água, já analisando, né, fazendo uma analogia com a obra Vidas Secas,
E depois da negligência governamental, já relacionando ao artigo da Constituição Federal e fazendo, lógico, ele fez a seleção de argumento, explicou esse argumento relacionando a sua tese, explicando o seu argumento, fazendo relação. Enfim, ele utilizou todos esses princípios que foram explicados aqui nessa competência 3 da coerência e recebeu a nota máxima. Por isso. Deixa eu voltar aqui ao compartilhamento. Muito bem elaborado. Exatamente. Esse texto foi de um aluno meu, atual, do terceiro ano, que entendeu muito bem como é que se seleciona, relaciona, faz a interpretação dos argumentos para a defesa de um ponto de vista. Então, argumentos mal interpretados podem confundir o leitor quanto ao ponto de vista defendido no texto, podendo, inclusive, invalidá-lo uma vez que não contribui efetivamente para a discussão. Então, alguma dúvida quanto à coerência textual? Claro que, quanto a esse aspecto, a gente pode estudar muitas outras coisas, tipo de argumentação, argumento de autoridade, argumento por fato histórico, mas, assim, hoje não, porque a gente só vai ter uma aula para fazer isso, né? Seriam várias outras aulas para a gente fazer, estudar coerência textual. Infelizmente, não vamos poder fazer isso hoje, mas a competência 3 basicamente vai avaliar vocês quanto a isso. E também quanto a... Deixa eu complementar agora, apresentar. Agora vai aparecer. Ao projeto de texto. Já aparece aí para vocês. Agora sim. O que é, então, o projeto de texto tão falado? Gente, o projeto de texto, e eu, quem é meu aluno sabe, eu falo disso em quase toda aula, enche o saco. Porque a primeira coisa que a gente percebe em um texto, esse texto bem escrito, né, que vocês viram, que tirou nota máxima nessa competência, aliás, ele foi um texto muito bem avaliado em todas as competências. Mas a primeira coisa que se observa é se esse texto teve um projeto, né? Ele foi bem projetado em todos os seus aspectos. Vamos ver como é que a gente faz um projeto de texto. Deixa eu abrir aqui fora, porque dentro eu não consigo. O primeiro projeto que a gente faz é da introdução. Né? Como é que a gente vai fazer isso? Professora, como é que eu começo a escrever? Eu não sei como começar a escrever. Eu sugiro que comece pela tese. O que é a tese? É o seu ponto de vista, é o que eu acho do tema, é minha opinião. Como eu falei ontem, né, você nunca deve negar o tema, isso já é uma dica. Então, fale sobre intolerância religiosa. Gente, a intolerância religiosa existe. Se é o tema da redação, fale sobre intolerância. Aí eu desconheço um caso de intolerância religiosa. Então, leia com atenção os textos motivadores e tente puxar aí pela memória, porque é sobre isso que você tem que falar. Ah, eu desconheço, eu acho que não existe. Se você for por essa linha, você vai tirar 0.
Fale sobre a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Não existe violência contra a mulher, é zero a sua redação. Então, fale sobre aquilo que está sendo pedido, pelo amor de Deus, tá? Então, fale sobre a importância da leitura. Então, você vai ter que falar sobre a importância. A leitura, eu não acho que a leitura seja importante. Você acha isso? Nota zero. Eu tenho que achar, que a leitura é importante, tem que achar. Você tem que se posicionar contra isso. Aliás, você tem que se posicionar sobre isso, tá? Não, o tema não pode ser negado. Tese, seu ponto de vista e tem que ser em terceira pessoa. Falei isso lá no primeiro dia de aula, né? O que quer dizer terceira pessoa evidencie o tema da redação, né? Sobre o assunto que você vai falar. Retome esse tema no seu contexto geral. Então, circule as palavras-chave, mesmo que seja toda a temática, mas retome toda a temática logo na introdução. O avaliador ele vai procurar elementos totais da sua temática, tá? Então, por exemplo, se o tema foi, né, o tema que foi intolerância religiosa no Brasil, ele vai procurar todos os elementos logo na sua introdução. Se você falou só sobre intolerância, você tangenciou o tema. Você não abrangeu com totalidade a temática. Vai cair a sua nota na competência 2. Falei só sobre religião, aconteceu muito nessa época. Também vai cair sua nota. Então, você tem que abranger seu tema em todos os aspectos. Cuidado com isso. E eu costumo dizer que você tem que dar base teórica à sua tese. Então, se você tem um ponto de vista, né, em relação ao tema, com base em quê? Com base em que conhecimento que você está tendo aquela opinião? Essa base teórica aí da sua tese é que vai ser a apresentação do seu texto ou da sua argumentação. Então, por exemplo, em relação à intolerância religiosa, é uma questão, isso vem de uma questão histórica e cultural, então a base da sua tese é uma questão histórica e cultural. A apresentação da sua argumentação é uma questão histórica e cultural, tá? O próximo passo, montar daí o projeto da sua introdução. Aí não está o texto pronto, é só o esqueleto, tá? É só o projeto. E você vai preencher, logicamente. Coloquei aqui minha tese. Ai, professora, eu não sei ainda colocar em terceira pessoa. Você pode começar assim, ó, só uma sugestão, tá? Eu acho. Estão acompanhando o que eu estou escrevendo? Vou colocar em vermelho, tá? Para destacar. Ou em rosa. Eu acho que a intolerância religiosa no Brasil é advém de um fato histórico e cultural. Eu botei tudo duas vezes. Advém de um fato histórico e cultural. Pronto, coloquei minha tese, meu ponto de vista. Só que eu quero tirar aqui da primeira pessoa. Pronto. Cortei aqui, eu acho que. Deixa eu separar aqui um pouquinho. Pronto, ó, essa parte aqui, que está em negrito, vai ficar a minha tese em terceira pessoa. Tirei a primeira pessoa aqui, ó. Cortei. Comecei escrevendo em primeira pessoa, mas aí cortei, eu acho que transformei em terceira pessoa. Só uma dica aí para vocês na hora de escrever. Entendido aí, gente, a dica? Alguma dúvida?
Ótimo. Escrevi minha tese, ó, já na tese retomei todo o tema, se fosse esse tema, já na minha tese retomei todo o tema. Eu disse que a intolerância religiosa no Brasil, ó, advém de um fato histórico e cultural. Coloco a base para a minha tese, falo essa questão histórica, pelo menos, em poucas palavras, e cultural. E vou voltar aqui para a apresentação. No desenvolvimento, 2 parágrafos de desenvolvimento já são suficientes. Há quem coloque 3, né, que é aceitável, mas 2 é suficiente. Não coloquem menos de 2, porque vai ficar um texto muito curto. Primeiro parágrafo, só voltando, eu coloquei aqui um parágrafo de 7 linhas, tá? Introdução, um parágrafo apenas. E a quantidade de linhas, sugestão minha, tá? 7, 8, fecha 30 linhas. 2 parágrafos de 8 e 7 linhas, respectivamente. Então, desenvolva a apresentação da argumentação e selecione outros argumentos. Então, o que é desenvolver a apresentação? Detalhe melhor. Se aqui, por exemplo, eu falei um fato histórico, né, na apresentação da argumentação, falei um pouco desse fato histórico, detalhe melhor esse fato histórico. Agora faça outra, dê outra sugestão, selecione outro argumento para fortalecer, além desse fato histórico, né, essa questão da intolerância religiosa. Fale também um filósofo, além desse fato histórico da questão da intolerância religiosa. Tem o filósofo também trata essa questão da intolerância, advém de outra questão, fale também. Isso vai fortalecer o seu parágrafo, né? Vai dizer que você tem várias várias leituras rondam aí seu pensamento para você enriquecer o seu parágrafo de argumentação. E é exatamente isso que se espera na sua redação. O segundo parágrafo, a mesma coisa, só que agora você vai justificar diretamente a sua tese. Já que eu comecei falando de um fato histórico, né, embasei minha tese, agora eu vou falar da questão cultural, né? Por exemplo, se aí for minha tese, aí a mesma coisa. Vou falar da questão cultural, vou também relacionar o que a lei fala em relação à intolerância religiosa, já vou relacionar com a Constituição Federal, o que os governantes podem fazer em relação a isso, a omissão que se tem, de onde vem também a questão da intolerância, a questão educacional. Trago várias outras informações para rechear o meu texto, né? Esse segundo parágrafo aqui de argumento. E já vou organizando de forma a contribuir para o parágrafo de conclusão. Eu já vou levando o meu leitor, né, a concluir o meu texto. Claro que eu vou usar elementos linguísticos, né, aqueles elementos que amanhã eu vou falar sobre eles, para que sinalize ao meu leitor que o meu texto vai acabar. Né? Vou concluir a minha ideia, retomando o que é que eu pensei, né, de início. Olha, eu pensei aquilo e realmente eu comprovei com esses argumentos que fortaleceram o meu pensamento, como você viu, né, acabou de ler, olha, realmente eu tinha razão. Independente de que você concorde ou não, e essa seja a sua ideia ou não, mas você há de concordar comigo. É como se o texto dissesse isso. Então, diante dessa minha ideia, eu vou propor agora uma solução. Então, qual é a solução que eu proponho? É isso aqui. Quais são os elementos agora que vão intermediar essa ação? Aí eu vou lançar esses elementos. O agente, o modo, o meio de fazer essa ação, qual é o efeito dela, e o detalhamento de um desses elementos aqui, que eu vou falar mais detalhadamente, e vai ser uma aula muito rica, que eu vou falar em elementos válidos, elementos nulos, vou falar sobre
a própria lei, né, que não pode ser ferida em relação à proposta de intervenção. Então, tudo isso aqui, ó, é um esqueleto ainda, é só um projeto que eu vou preenchendo. Professora, na hora que eu pego a redação, vou fazendo logo? Eu sugiro que não. Faça primeiro esse projeto, vá pensando nele, coloque um tempo, vou fazer esse projeto aqui em 20 minutos, daqui a pouco eu preencho minha prova, meu tempo aqui são 4 horas de prova, não sei, 4 horas e meia, então eu vou deixar mais 30 minutos, vou fazer em 20, mais 30 minutos eu vou preencher e passar limpo minha redação. Não sei, vocês que sabem aí o tempo de vocês. Então, já vá pensando, às vezes você vai lendo sua prova, conhecida como a prova de humanas, né, de linguagens, então vocês vão tendo ideias, eu acredito que a prova seja bem coerente, né, seja tematizada, então vocês vão tendo ideias, vão se lembrando, não é lógico para copiar nada, mas as ideias vão surgindo e vocês vão acrescentando. Claro que a questão da coerência, minha tese é isso aqui, aí lá no meu parágrafo de desenvolvimento eu lembrei de uma coisa que eu não coloquei na minha tese. Então, não, o ideal é que tudo que você coloca aqui tenha a ver com a tese. Porque você se lembra que eu disse o relacionamento, o que, é que tem a ver uma coisa que você disse com sua tese, com seu ponto de vista. Então, vocês têm que estar sempre fazendo isso. Na hora de passar limpo, rever o projeto de texto, tá? Então, o ideal quando for estudar a redação, todo o tema que for estudar, faça o projeto de texto para estudar a redação assim, porque aí vocês não vão se arrepender e vão sempre tirar nota boa na redação, tá? Sempre trabalhando como estão escrevendo, né, segundo a norma padrão da língua portuguesa, projeto de texto, que aí vão estar trabalhando a competência 2, tema e estrutura do texto, e agora a coerência textual. Entendido? Só mais um complemento, eu queria dar de um texto aqui rapidinho, eu vou compartilhar aqui com vocês. E aqui eu vou perguntar, tá? A vocês eu vou ler esse texto e tem uma parte aqui em itálico que eu vou deixar aqui em outra cor, para ficar mais destacado ainda. No documentário Oceanos, deixa eu ver se está compartilhado já. Não. Sim, todos estão acompanhando? Vamos lá, vou fazer a leitura. No documentário Oceanos de Plástico, os jornalistas Tânia Streeter e Craig Leeson filmam a quantidade de plásticos e lixos presentes nos mares em que navegam. Ao assistir ao documentário, de maneira análoga, é passível verificar uma realidade triste e alarmante, na qual encontra-se, perceba como é colocada, presente também no Brasil, seja pela escassez de saneamento básico ou pelos excrementos humanos. Nesse sentido, faz-se necessário enfrentar os desafios a fim de ter uma ampla e abundante qualidade de água. Aqui nessa introdução, o texto fala sobre a qualidade de água no Brasil e faz uma relação com o lixo encontrado nos oceanos, né? A quantidade de plástico encontrado nos oceanos e escassez de saneamento básico e os excrementos humanos, guardem isso.
Nesse viés, é importante discutir sobre a falta de tratamento em esgotos como estímulo à propagação da poluição de recursos hídricos. Segundo a ONU, a Declaração Universal dos Direitos Humanos garante a todos o saneamento básico adequado e acesso à água potável. Todavia, isso não ocorre no país, já que esse tratamento é escasso e atinge diversas camadas da população, em especial as classes de baixa renda. Dessa forma, faz fundamental a reformulação dessa conduta social. Outro sim, é indispensável analisar os excrementos humanos como um impulsionador do problema. Em uma entrevista que ficou bastante conhecida no Brasil, um homem está procurando um local entre as plantas para defecar como se fosse algo comum, o que deixa claro o tamanho desse problema. É evidente, portanto, que ainda há entraves para garantir a solidificação de projetos que visem a construção de uma conduta sanitária aperfeiçoada. Desse modo, é necessário que o desenvolvimento de medidas combatentes poluição das águas, à poluição das águas. O Estado, junto com o Ministério da Saúde, deve investir em um aterro sanitário mais amplo e completo. O Ministério dos Direitos Humanos, no entanto, deve realizar campanhas e palestras que visem conscientizar a sociedade brasileira dessa situação preocupante e procurar a justiça necessária. Bom, o que vocês já acham desse termo aí destacado, desse parágrafo destacado? Houve uma explicação em relação à tese, em relação ao embasamento da tese? Esse parágrafo poderia ser melhorado? Como é que está? O que vocês entendem? Houve uma análise correta desse parágrafo? Isso está incoerente, mas em que sentido? Houve explicação ou não? A gente fica procurando porquê, o porquê dessa citação, né? Outro sim, é indispensável analisar os excrementos humanos como impulsionador do problema. Então, por que esses excrementos humanos impulsionam esse problema? Como se fosse algo muito grave. Aí continua. Em uma entrevista que ficou bastante conhecida no Brasil, então não fala que entrevista é essa, um homem está procurando um local entre as plantas para defecar como se fosse algo comum, o que deixa claro o tamanho desse problema. Olhe como ficou algo muito às ocultas. Então, fez um giro aí e não falou nada, né? Criou um parágrafo e não disse nada. Foi só para complementar o que tinha dito lá no início do parágrafo, né? No que que essa pessoa citou no início, mas aí como se dissesse assim, eu citei, agora eu vou relembrar o que eu falei, mas acabou não dizendo nada. Então ficou uma coisa incoerente e se formou uma interrogação enorme no leitor, né? Então perdeu muito ponto de coerência aí por causa disso. Todos concordam com o Elinaldo? Alguma colocação a mais? Bom, gente, a aula sobre
coerência textual é isso. Se não tem mais perguntas, eu agradeço a todos. E amanhã a aula será sobre coesão textual, sobre o que vocês serão avaliados, as competências, os níveis que vocês serão avaliados. E espero que todos amanhã participem. Chame seus amigos para participar dessas aulas. Eu farei uma retrospectiva de todas as competências, né? Visto que eu vou falar também sobre a competência 4, tá bom? Agradeço a todos. Fiquem com Deus. Hoje de manhã eu não falei muito no grupo, porque eu fui hospitalizada, estava com uma crise de enxaqueca, mas já estou bem, graças a Deus. Até amanhã.